bem-vindos a todos vocês que chegaram aqui ao canal Sabendo Viver. Eu sou Sinara França, sou terapeuta cognitivo-comportamental, uma vencedora, venci sim a um relacionamento com um psicopata e hoje eu estou aqui para alertar a vocês sobre esse transtorno de personalidade, que existem sim pessoas que não amam, que não sentem empatia, que não sentem compaixão e que são totalmente indiferentes a outra pessoa. E hoje eu quero falar aqui com vocês sobre essa questão de você ainda carregar aquele sentimento de culpa ou de peninha do narcisista. Você pode ter passado aí por uma criação, aquela criação em que, olha, não fala, cala a boca, você tem que ser sempre boazinha para as pessoas. Quanto mais bondade você fizer, mais coisas boas vão acontecer na sua vida. Você sempre tem que fazer pelo outro, mesmo que a outra pessoa te prejudique, mas você tem que estar ali. Casamento é para sempre. E você tem que lutar. Se você é uma pessoa religiosa, não, você tem que buscar por esse relacionamento. E você precisa fazer por essa pessoa. Ou seja, você precisa ser subjugada, você precisa ser humilhada, você precisa ser traída, você precisa ser menosprezada. Ou seja, você precisa passar tudo na mão de um narcisista, de um psicopata e se calar. Você tem que ser o saco de pancada e aturar tudo e deixar o narcisista fazer o que quiser com você. A gente passa a vida inteira ouvindo que a gente tem que sempre ceder, porque a outra pessoa ela pode mudar, que aquela outra pessoa ela promete a mudança, e a gente vai passando anos após anos com essa mentalidade que a gente precisa se colocar no lugar de humilhação, se sujeitar às maldades, e a gente tem que aceitar. A gente não pode reagir, porque se a gente reagir, a gente está errado. E algo que um narcisista e um psicopata ele faz muito é justamente te provocar, fazer o mal a você. E quando você é reativo a essa pessoa narcisista, o narcisista ele vai te acusar. Ele vai acusar da sua reação, mas ele não vai se perceber, se olhar, fazer uma autoanálise para entender que se você foi reativa, você teve tal reação, foi consequência da ação que ele teve em relação a você. Então a gente fica aí trazendo essas crenças que a gente tem que ser humilhada, se sujeitar a uma outra pessoa, porque se a gente se afastar, porque se a gente deixar essa pessoa de lado e sair desse ciclo abusivo, mas aí você é ruim, você não pode, né? Nossa, fulano se separou. Nossa, isso aí vai trazer escândalo para a família, isso vai trazer escândalo para o ambiente religioso. Mas você tem que, se você escolheu, agora você tem que aguentar. Mentira, a gente não tem que aguentar nada. A gente tem que fazer a nossa parte. Nós somos pessoas do bem? Somos. Somos falhos? Somos falhos. Erramos? Erramos. Mas a gente precisa o quê? A cada dia evoluir, se conhecer, perceber os nossos erros, tentar se consertar. Agora, se você aí caiu na mão de uma pessoa narcisista, psicopata, que é uma pessoa que ela é fria, é indiferente aos seus sentimentos, e te maltrata, te humilha, você não tem nenhuma obrigação de estar dentro de um relacionamento assim. Muitas pessoas usam até de passagens bíblicas para fazer a pessoa permanecer no sofrimento.
aquela famosa frase que muitos usam. Ah, se você está sofrendo muito aqui porque depois você vai ter uma vida abundante. Nós precisamos ter uma vida abundante a partir de hoje. A gente não precisa esperar um outro tempo para que nós possamos ter uma vida abundante. E as pessoas vão implantando essa mentalidade de subjugação, de se sentir menos, de se permitir ser menosprezada, humilhada. Ninguém está aqui para ser humilhado na mão de ninguém. Nenhum ser humano tem autoridade para entrar na sua vida e destruir, a não ser que você permita. Você não está aqui para ser sujeitada a humilhações, a traições, porque alguém disse para você que você precisa aceitar. Quem falou isso? Às vezes, quem falou para você é porque aprendeu isso também. E nem tudo que a gente escuta tem que ser exatamente aquilo porque alguém falou que tem que ser assim. É por isso que eu sempre falo que a gente precisa buscar conhecimento e sabedoria. E entender que nem sempre essa realidade criada por nós, ela é verdadeira. Nem sempre tudo aquilo que você leva à risca traz como crenças sociais, crenças religiosas, nem sempre tudo isso é uma verdade. Muitas coisas são criadas pelo homem e vão sendo implantadas na mente das pessoas, e as pessoas vão acreditando. Você precisa se conhecer, você precisa saber o seu propósito aqui na Terra e não aceitar ser abusada, ser humilhada por ninguém. Você não precisa disso. Entenda uma coisa, já houve aqui na Terra uma pessoa linda, que foi o nosso Senhor e Jesus Cristo, que morreu em morte de cruz, sofreu todas as humilhações, todas as dores possíveis. Foi tratado como a pior pessoa na face da terra, onde foi lhe tirado até a última gota de sangue. E sabe por que ele passou por isso? Por amor a mim, a você e a todos nós. E ele passou por isso para que você não passasse. Às vezes a gente não para pensar nisso. Jesus passou por tudo isso, pelos nossos próprios erros, pelos nossos próprios pecados, e para que nós tomássemos posse de uma vida plena, para que nós tomássemos posse de uma vida tranquila, uma mente em paz, para que nós possamos aproveitar o melhor dessa vida. E às vezes a gente fica amarrada, a sentir dor, a ser humilhado, a ser humilhada, se Jesus já passou tudo isso para você não passar. Então você tem o direito, sim, de eliminar tudo o que te faz mal. Você não precisa estar na mão de narcisista, na mão de psicopata, porque alguém disse para você que você tem que se sujeitar, porque há uma regra familiar, há uma regra religiosa, porque você tem filhos. Eu já falei aqui em um vídeo que às vezes as mulheres ficam se prendendo a relacionamentos abusivos porque tem filhos com esse abusador e ela precisa criar os filhos com os pais. Só que ela esquece que esse filho está vivenciando todo esse relacionamento. E a carga que essa criança vai levando até a sua vida adulta, tudo o que ele vai pensar, agir, mesmo que seja de forma inconsciente, vai ser esse aprendizado que essa criança teve. Então essa criança,
ela vai acabar caindo em relacionamentos abusivos, vai acabar sendo uma criança com medo, incapaz, cheio de traumas. Então é melhor uma criança longe de um pai ou longe de uma mãe perversa, mas que tenha uma boa instrução, um bom ensinamento, do que viver em um lar destruído, um lar violento. Quantas crianças presenciam mães sendo humilhadas, traídas, sendo maltratadas, agredidas? O que essa criança vai ser quando chegar na fase adulta? Então nós não precisamos carregar esse peso nas nossas costas. Você não erra a partir do momento em que você decide a não aceitar pessoas tóxicas na sua vida. Você tem esse direito de escolha, porque, como eu falei, Jesus já levou sobre ele todas as nossas dores, já levou todas as nossas frustrações. Ele sofreu, ele morreu em morte de cruz, justamente para sofrer em nosso lugar. Só que ele ressuscitou no terceiro dia. Ele ressuscitou justamente para que nós venhamos entender que a gente também pode sair dessa lama e ressuscitar, nascer novamente. Mesmo que você esteja num relacionamento aí destrutivo, um relacionamento no qual você não consegue ver saída. Você pode estar com muitas dores, traumas, angústias, mas você consegue sair desse estado, sim. E você pode nascer de novo, sim. Basta você querer. E algo que eu quero deixar aqui bem claro para vocês que ainda ficam naquela crença, né, de que eu preciso ser boazinha, eu preciso aceitar, eu não posso falar que o narcisista ele é narcisista, eu não posso falar que o narcisista é uma pessoa perversa, porque eu tenho que amar o próximo. A gente ama o próximo, mas a gente não precisa estar próximo, tá? E tem pessoas que não sabem nem o que é amor. Narcisista, ele não sabe o que é amor. Como que você vai dar um amor para uma pessoa se essa pessoa nem consegue receber o seu amor porque não sabe o que é amor? Então a gente dá amor para quem conhece o amor, para quem sente o amor. Pessoa que queira dar amor também, oferecer amor para você. A gente não precisa ser pessoas boazinhas. A gente precisa ser pessoas do bem. A gente precisa ser uma pessoa boa. E principalmente boa conosco. A gente precisa ter o cuidado conosco, nós não temos, nós vamos dar prioridade ao outro. E a gente vai se deixando de lado. Então você pode. Se vocês que vivem ainda presos aí a essas crenças, né, de eu não posso falar, Jesus Cristo, enquanto ele esteve aqui na terra, ele nunca deu mole para fariseu, não, gente. Hoje nós chamamos de narcisistas, psicopatas, mas já na Bíblia a gente encontra inúmeras passagens que a gente vê que ali eram narcisistas e psicopatas. Só não eram usados esse nome. Basta você procurar, basta você buscar esse conhecimento, pedir discernimento a Deus, sabedoria para lidar com todo esse conhecimento que Deus, ele dá. Basta você crer. E Jesus, ele não dava mole para fariseu, não. Fariseu era uma cambada de narcisista. Era uma cambada de psicopata. Fariseu, ele falava, que são um bando de sepulcro caiado. Raça de víboras. Jesus, ele enfrentava, ele falava mesmo. Jesus, ele era atento às pessoas que, mesmo erradas, as pessoas, elas tinham um coração bom e queriam mudar. Então Jesus, ele estava ali, ao lado dessas pessoas, né? Quantas histórias maravilhosas nós vemos na Bíblia. A história da mulher adúltera, a história da mulher do fluxo de sangue,
Até mesmo os endemoniados, Jesus orava e expulsava. Porque embora estivessem endemoniados, mas eles estavam ali possessos, mas na verdade eram pessoas do bem. Cuidava, ele expulsava demônios, ele cuidava dos enfermos, ele estava ao lado das pessoas ali, que eram pessoas como os próprios fariseus tentavam acusar Jesus, né? Porque eles se assentavam no meio das pessoas ali que eram pessoas, né, supostamente erradas. E ele falava, eu vim para os doentes. Né? Então eles tentavam acusar Jesus, apontando o dedo. Como que você pode se assentar à mesa, estar ao lado de um ladrão de impostos, de alguém que fez algo errado? Os fariseus estavam sempre acusando Jesus. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, ele não deixava ser manipulado pelos fariseus. E os fariseus eram o tempo todo perseguindo Jesus, querendo manipular Jesus. Mas ele não permitia. E algo muito interessante, quando ele fala, eu vim para os doentes, olha a diferença. Se os fariseus fossem doentes, Jesus não iria ali tratar dessa forma, não iria usar dessa palavra, eu vim para os doentes. Ele iria também estar ali ao lado dos fariseus, né, usar da sua palavra. Mas não, os fariseus eles não estavam ali por questão de arrependimento, por reconhecimento dos seus erros. Não, ele estava ali para acusar, desafiar Jesus. Então ali vocês veem que o próprio Jesus, ele fala que eu vim para os doentes, porque os fariseus não eram os doentes que Jesus estava ali para cuidar. Os pecadores, ele veio para os pecadores, os que pecam, os que falham, mas estão sempre se arrependendo, reconhecendo os seus erros. E os fariseus não. Era aquele povo arrogante, prepotente, aquele povo que queria alcançar os maiores lugares nas sinagogas, aqueles que queriam se apresentar com muito luxo, aqueles que queriam ser vistos. São os narcisistas, gente, são os psicopatas. Ali já, na Bíblia já fala de inúmeros narcisistas e psicopatas. Então a gente tem que parar com essa mentalidadezinha pequena, porque Jesus, ele nunca deu confiança para narcisista, para psicopata. Ele enfrentava cambada de víboras, sepulcro caiado. Ele batia de frente com essas pessoas. Jesus não se curvava a esses fariseus. E ele não cuidava desses fariseus porque Jesus já sabia do coração de cada um. Eles tentavam manipular Jesus de tudo quanto era forma, acusando de erro, dizendo que Jesus não deveria estar ali. Se Jesus era um rei, por que ele estava em lugares ali junto aos pobres? Então eles estavam sempre tentando fazer Jesus cair em contradição, manipulando, até a tentar fazer a dissonância cognitiva. Mas só que Jesus, Jesus nunca que iria cair nas armadilhas do inimigo. E os fariseus estavam ali. Tem aquela passagem bíblica que ele entra lá na sinagoga e ele sai quebrando tudo. Foi aquele momento que a gente vê que foi o momento que Jesus ele mais se irou ali, ali durante a sua passagem, aqui na terra. Ele derrubou tudo onde esses fariseus estavam fazendo ali aquele templo de comércio, Então, gente, tá aí para qualquer um ver. Jesus não dava mole para fariseu, não. Jesus não passava a mão na cabeça de fariseu, não. E a gente não precisa temer, não. Dá de César o que é de César. A gente não tem que se contaminar, a gente não tem que guardar raiva, ódio, porque tudo que a gente carrega dentro de nós é nosso.
não vai atingir a outra pessoa. Eu sempre falo isso aqui. A raiva que eu senti, ela é minha, não é da outra pessoa. Então a gente precisa cuidar aqui, ó, do nosso templo, cuidar do nosso corpo e não guardar coisas ruins. Mas você tem essa autoridade, sim. Lá em 2 Timóteo é bem claro, destes afasta-te. E a gente sabe que tem pessoas que estão aqui para contaminar a nossa mente, para tirar a nossa paz. E Jesus já sabia disso. E ele mandava mesmo ali, ó, mandava tudo se lascar, gente. Jesus não dava mole para ninguém, não. Jesus sempre foi bom amigo, mas ele era bom amigo com quem queria realmente a amizade, queria segui-lo. Agora, os que não queriam, agora os que tentavam prejudicar, Jesus mandava mesmo se lascar. Jesus não dava mole para fariseu, não, gente. Então a gente não tem que ficar presa, acuada na mão de homem, né? Aceitando que o homem faça o que quer porque alguém disse que a gente tem que aceitar, porque alguém disse que você tem que sofrer, porque quanto mais você sofrer, maior vai ser o seu galardão. Isso é história, gente, balela. A gente tem que ser bom, sim. Bom com quem quer a nossa bondade. Amar a quem sabe amar. Agora, se a pessoa te maltrata, te humilha, não sabe nem o que é amor, não sabe nem o que é empatia, você vai ficar ali estendendo a mão, se prejudicando? Como disse Jesus, eu vim para os doentes. Os doentes são exatamente as pessoas que têm a sua consciência moral, mas elas acabam adoecendo porque muitos caem na mão de narcisistas e psicopatas. E acabam adoecendo, sofrendo. São pessoas que acabam caindo em depressão, ficando doentes mesmo fisicamente, mas podem adoecer psicologicamente. E Jesus, ele está aí para quem? Para esses doentes. Os fariseus não eram doentes. A gente tem que prestar atenção naquilo que a gente lê, porque na Bíblia é bem claro tudo o que Jesus quer que nós façamos. Só que nós não lemos, nós não pedimos discernimento e a gente vai deixando ser enganado por muitas palavras que são criadas, distorcida a visão de um outro ser humano. Então, gente, não demole, não se permita ser abusada por ninguém. Se tem um narcisista na sua família, se tem um psicopata fazendo mal a você, te prejudicando, te adoecendo, não pense duas vezes. Destes, afasta-te. Saia de perto. Você não tem obrigação de estar aturando narcisista na tua vida. Não tem essa necessidade. Se você, por algum motivo ou outro, você ainda precisa manter o contato, usa o método pedra cinza, mas se não tem, afasta-te, sai de perto. São cambada de fariseus. Assim como disse Jesus, raça de víbora. Tá? Eles são a raça de víbora. Jesus falou isso. Então não tema, não tenha medo de saber identificar essas raças de víbora e se proteger e sair de perto e não se deixar ser enganados por essa raça de víbora, porque estão em todos os lugares, tá? Não se apegue porque é um relacionamento afetivo, não se apegue porque é alguém da família, não se apegue porque é alguém do trabalho, e sabendo que em toda a sociedade já existem essas raças de víboras, que estão só para sugar e tirar de você, te manipular. E você não está aqui para ser manipulada por ninguém, tá? Você não está aqui. Se você está doente, você pode sim se ressignificar. Você pode buscar ajuda sim, fazer o autoconhecimento. Eu estou sempre falando aqui sobre o autoconhecimento, o amor próprio, os seus valores. Você pode sim. Se você já está ao chão, já está naquele sentimento, para mim não tem mais jeito, eu preciso
é só morte. Não, não morra não, por narcisista não, gente. Não morre não, por narcisista não. Viva! Viva e viva com abundância. Você tem esse direito, porque Jesus já fez tudo isso, já sofreu por você, para você ter uma vida com abundância. Toma posse. Toma posse. Entendeu? Toma posse. Você tem esse direito. Não deixa aí essa mente aí de fariseu aí tentar destruir, não, te destruir, não. Tá? Você tem esse direito. Tá bom, gente? Não se esqueça, Jesus não deu mole para fariseu. São raças de víboras. E eles viviam, sim, tentando manipular Jesus, acusar, igualmente os narcisistas fazem, tá? Então não aceite, porque Jesus não deu mole para fariseu. Então não dê mole para narcisista. Não tenha medo, vergonha de falar realmente o que esses narcisistas fazem, não. Fazem mesmo, prejudicam a vida das pessoas, fazem pessoas sofrer, manipulam, traem. E se você está aí sendo vítima de não dê mole para narcisista nem para psicopata. Não deixe ninguém fazer isso com você. Jesus não permitiu, Jesus enfrentava, Jesus falava na frente de qualquer um, né? Cambada de víboras. Jesus falava ali na frente de qualquer um. Jesus não temia esses fariseus, não. Ele não se calava e deixava ser manipulado por essa raça de víbora, não. Ele enfrentava mesmo. Tá bom, gente? Então, esse foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem, divulguem sobre esse assunto. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.